Evangelho de João, capítulo 17. Nós estamos caminhando com os 11 e o Senhor Jesus. Jesus está dando aqui os seus últimos ensinos. Ele está ensinando aqueles irmãos e nos ensinando. E eu tenho me maravilhado de como é bom meditar na palavra, ler, reler, como Deus fala pela palavra. É fascinante como Deus fala pela sua palavra. Às vezes um texto que você acha que você conhecia, uma estupidez de achar que conhecia a palavra, e aí você lê aquele texto e aquela palavra viva fala novamente, confronta, dá consolo, nos corrige, e vem lapidar o caráter do Filho dele. Como é bom nós termos essa liberdade de abrir a palavra. Nós estamos vendo verdades maravilhosas, temos procurado caminhar de maneira lenta aqui no texto, e na passagem, ou na última vez que nós vimos João, nós tratamos do fundamento da santidade, que está lá em João, capítulo 17, versículo 17, que foi o texto central que nós usamos e que é um texto profundo demais. É tão sucinto, mas ele é tão profundo. Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia. É claro que naquele contexto, o autor, é interessante que o autor da palavra está falando para outro autor da palavra, o Deus Filho falando para o Deus Pai, e eles tinham até aquele momento o Antigo Testamento em mãos. É bom sempre nós lembrarmos disso. Quando Jesus disse essas palavras, só havia o Antigo Testamento. João vai escrever isso aqui décadas depois do ocorrido. E seriam aí aproximadamente 40 anos desde o primeiro texto, nós não sabemos com exatidão, provavelmente Gálatas, o primeiro texto escrito do Novo Testamento até o último, Apocalipse, os últimos escritos de João. Mas foram aí 40 anos para que o Novo Testamento fosse então finalizado, e levou muito tempo ainda para que a igreja tivesse toda a Bíblia como nós temos hoje. Foram séculos para que toda a igreja tivesse o que nós temos hoje, o privilégio de ter toda a Bíblia nas nossas mãos. O fato é que quando Jesus diz isso é profundo e é maravilhoso, porque ele está falando de uma realidade concreta. Só é possível a santificação por meio da palavra de Deus. Não existe nenhuma técnica humana, não existe nenhuma proposta humana, conhecimento humano que nos leve a uma vida de santidade à parte da palavra de Deus. E aí então nós caminhamos um pouco hoje, querendo entender essas verdades sempre à luz do Evangelho. Não há nada que glorifique a Deus fora da sua palavra. É só nas Escrituras que está o verdadeiro Deus. Mas e os outros deuses são falsos. Não existem outros deuses. Existem ídolos falsos. Só há um único Deus, o Deus escrito na Escritura. Só há um único ensino correto, um conjunto de doutrinas corretas. Elas estão na Bíblia, a palavra de Deus. Não há nenhuma fonte extra ou externa fora da palavra de Deus. Tudo que Deus quer para nós nessa realidade aqui está na palavra e só na palavra. O Jesus verdadeiro, todo mundo fala de Jesus. Todas as religiões têm algo a dizer sobre Jesus, mas o Jesus verdadeiro, o único Jesus, está na Bíblia, na palavra dele. Há muitos evangélicos, pastores, que têm trazido um outro Jesus, que não o Jesus de toda a Escritura. O evangelho verdadeiro é só encontrado na tua palavra. Os meios para que nós sejamos santificados estão na tua palavra. É isso que Jesus está dizendo. E ele, que era Deus perfeito,
que da perspectiva humana, nós precisamos ser santificados, mas Jesus não, Jesus é santo, plenamente perfeito. E ele está dizendo, para eles, para os teus filhos, Pai, para os meus irmãos, só há um meio, santifica-os, Pai, na tua palavra, é só na tua palavra. E é só nela, então, que a gente se fundamenta. Só nela. Se nós sairmos um pouquinho dela, lá na frente, o desastre vai ser feito. E é a partir disso, então, que eu gostaria que nós procurássemos ver o tema que eu coloquei aqui, a unidade na igreja. Nós vamos examinar um texto que, para mim, ele traz duas reações antagônicas. De um lado, alegria, e de outro, tristeza. Alegria por saber que o que Jesus diz aqui, orou, ele é verdade. Mas também tristeza porque nem tudo que ele orou aqui acontece. E se a gente olhar para a unidade pela qual ele ora por sua igreja, nós estamos tão distantes. Nós vamos ver isso no texto, João, capítulo 17, versos 18 a 26. Vamos ler o texto, depois procurar caminhar, expondo cada verso e tentarmos compreender, na iluminação do Espírito, o que o Senhor quer tratar conosco aqui. João 17, versos 18 a 26, diz assim: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. É só lendo aqui, já há outras verdades aqui que eu nem coloquei no estudo que eu elaborei aqui. É muito profundo. Nós já vimos que o Senhor está orando, Ele está ensinando, e aqui Ele está orando, Ele está falando com o Pai, e Ele está orando, tanto que nós sabemos disso, porque João depois vai descrever essa oração. João estava ali, ele está falando com o Pai, e na mesma forma que ele está orando ao Pai, ele está ensinando aqueles irmãos e a nós. Você viu que nós estamos aqui, se você crê. Nós estamos nessa oração aqui. Ele está com os 11 que verdadeiramente creram nele. Judas já não está mais. Judas nunca creu. E em sua oração ele nos ensina, e aí ele começa com uma responsabilidade muito grande para aqueles que creem. Versículo 18, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, está falando para o Deus Pai, Pai, como tu me enviaste, também eu os enviei. Os 11 e todos aqueles que creram no Evangelho. A pregação do Evangelho não é só para apóstolos,
para os apóstolos, não era, né? Tem que falar era. Não é para pastores, para presbíteros, todos aqueles que creram no Evangelho devem pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Fale de Cristo. Fale para as outras pessoas. Aliás, ninguém crê por testemunho. Se você não falar, a pessoa não crê. Entenda isso. É uma frase comum. Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. É impossível você pregar o Evangelho se você não usar palavras. Então tem que falar do que Cristo fez, pregar o Evangelho, proclamar, anunciar. O Evangelho é uma notícia, tem que ser dita, anunciada. E Jesus está dizendo, assim como o Senhor, o Pai, o Senhor é Senhor para nós, Pai, Filho e Espírito Santo são Senhor para nós, como tu me enviaste, eu os envio. Irmãos, isso é muito sério. Pai, como tu me enviaste, da mesma forma que tu me enviaste para vir aqui, eu estou enviando eles. Como Deus do universo enviou o seu Filho para salvar, o Filho nos envia para pregar, para falar. Nós somos chamados para anunciar, nós temos uma mensagem. Uma mensagem. Só a igreja tem essa mensagem. Ninguém mais tem. Nenhuma proposta humanista. Ninguém pode anunciar, a não ser aqueles que creram. Deus usa aqueles que não creram para falar? Sim, usou Judas. Mas a responsabilidade minha e sua é falar de Cristo. Anunciar o Evangelho. Nós somos chamados para boas obras, sim, que foram nos preparadas, mas as pessoas não ouvirão do Evangelho se nós não dissermos, falarmos o que Cristo fez. E Jesus está dizendo, assim como tu, ó Pai, me enviaste, eu estou enviando esses homens extremamente capazes. Quem ele está enviando? Daqui a pouco esses homens vão fugir de medo. Por que isso? Para que não sobre, para que não haja qualquer glória para o homem. Deus usa vaso de barro. O poder está no conteúdo, não no vaso. Ele escolheu aqueles homens que não eram nada. Pecadores como eu e você, falhos como eu e você, covardes muitas vezes como eu e você. Para falar do Evangelho. Eu só vou falar quando eu estiver bem. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que anunciar o Evangelho. Mesmo que nós não vivamos plenamente. Porque quem vive plenamente? Se esses homens aqui fossem partir do princípio de que eles pregariam só se eles vivessem plenamente, eles não pregariam. Jesus os envia aos 11 que aqui estão e a nós. É claro que o contexto primeiro é aquele grupo, mas é para todos nós que cremos, para pregar a toda a criatura, para resgatar do mundo, por meio da pregação, aqueles que são dele. Quem vai crer? Os eleitos de Deus. Como é que eles creem? Pela pregação do Evangelho. Deus estabelece os fins e os meios. Versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Lembra, Jesus tem um povo específico. Não é a humanidade. Nunca você vai ver da questão da humanidade. Mas e quando ele fala que Deus amou o mundo? A gente tem que entender o conceito de mundo ali. Nós já vimos, a palavra mundo tem vários significados, assim como outras, dependendo do contexto. Cristo veio para um povo específico, ele está dizendo, a favor destes aqui, deles, Pai, eu me santifico. Agora, como, e é uma pergunta que nós fazemos, e como que Jesus se santifica? Se ele é santo plenamente, se ele é perfeito, se ele não tem que, ainda que a palavra diz que ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu, ele não tinha pecados para ser tratado, ele não pode pecar, ele não podia pecar porque ele é Deus. Como é que é ser santo? O que Jesus está falando de ser santificado? Nós precisamos ser santificados de uma maneira que
Cristo não precisava. Nós temos pecados para sermos tratados. E quanto mais a santificação de Cristo se manifesta em nós, mais aqueles pecados que nós cometemos vão diminuir. Não, eu estou crescendo em santidade, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos pecados na mesma intensidade, então não está havendo santificação. Mas como o Senhor diz, eu me santifico a mim. E aí nós vamos entender que a palavra santo significa o quê? Separado. O Senhor foi separado para esta realidade, e é nesse sentido que ele está dizendo. Jesus é Deus sem pecado, só Ele é totalmente santo. Então não é no sentido de santificar em relação ao pecado, mas de separado. Ele foi separado para essa obra que Ele veio fazer, realizar, que é o Evangelho. Outra verdade é que, mesmo, e aqui é maravilhoso, né? Mesmo o Deus encarnado, Ele tem um meio para ser santificado. Onde? Na verdade. Na verdade, que é a palavra. Me impressiona como hoje pastores estão dizendo todo momento, não, que a palavra tem erros, que não é a palavra de Deus, que ela não é inerrante. Mas como é que Jesus, o Deus encarnado, diz para alguém ser santificado pela palavra se ela tem erros? Se ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Esses que dizem isso, eles querem desconsiderar algumas verdades que eles não gostam de ouvir, mas que a palavra trata e que são verdade. O único meio pelo qual um cristão pode ser santificado é por meio da verdade, irmãos, da palavra. É só pela palavra. Por isso que um dos pilares da genuína fé é somente a Escritura. E nisso nós temos que ser radicais. Não é a Escritura mais o pastor fulano de tal, não é a Escritura mais a Confissão Batista de Londres de 1689, não é a Escritura mais a tradição, não, é só a Escritura. Só a Escritura. A palavra. E Jesus está falando, me santifico na verdade. Eu e ele só podem ser santificados na verdade. E aqui, irmãos, há uma aplicação. Quanto mais contato nós tivermos com a palavra centrada no Evangelho, mais ele nos santifica. Praticamente, muito praticamente, mais ele vai tirar aquilo que os nossos pecados. Por isso, mas a palavra centrada no Evangelho, porque há muitos que usam a palavra com fins libertinos, legalistas. Eu citei hoje de um pastor que diz, Jesus não condena ninguém. O que ele está querendo dizer? Que você pode fazer o que você quiser, porque Jesus não condena ninguém. Por outro lado, se você não fizer isso, guardar isso, você não pode. Não. Aí existe a distorção da Escritura. Por isso que a palavra deve ser lida a partir do Evangelho, a partir de Cristo. E quanto mais contato com Deus, a sua palavra, centrados no Evangelho, mais ele vai gerar vida em nós. Às vezes eu converso com alguns irmãos, a gente tem uma discussão no sentido de que da santificação como um esforço. Eu creio que a santificação é fruto de uma vida com Cristo. É consequência. Não quer dizer que não haja lutas, em forma alguma, mas quer dizer que ela vem naturalmente por um relacionamento com Deus. Não é a minha capacitação, o meu esforço, a minha dedicação, mas é a vida de Cristo em mim. Se eu andar de verdade com Ele, Ele vai me santificar. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Lembra que Ele orou por nós? Você crê em Cristo? Ele orou por nós. Pai, eu estou rogando por aqueles que o Senhor, que Tu me deste. Estes aqui, incapazes, finitos, pecadores, eles vão falar de mim para outras pessoas, vão falar para muitos,
Os que me deste desses muitos vão crer. Eles vão falar para outros, e daqui 2000 anos vai ter gente ouvindo a meu respeito e crendo. Eu estou orando por eles. Nós já vimos isso. Jesus não ora pelo mundo. Isso é fundamental. Ele não ora pelo mundo, ele não ora por todas as pessoas, ele ora pelos dele. Jesus orou por estes, pelos cristãos depois deles. E aqui tem uma novidade. Para que eles venham a crer em mim por intermédio, de novo, da palavra. Irmãos, dá para entender como não dá para negociar em hipótese alguma a palavra? Jesus, alguns querem dizer, não, a palavra, o que importa agora é a palavra encarnada. É claro que toda a Escritura aponta para a palavra encarnada, para o verbo que se fez carne. Mas como nós conhecemos o verbo que se fez carne sem a palavra escrita? Não conhece. Não conhece. Como é que você vai... Alguém está anunciando ali, eu prego o verbo que se fez carne. Como é que eu vou saber se aquele homem está pregando o genuíno verbo que se fez carne, se não por meio da palavra escrita? Não tem como. E isso acontece a toda hora. A toda hora. A palavra aqui que Jesus está falando é a Bíblia. A Bíblia. Naquele contexto, naquele momento, o Antigo Testamento. Mas hoje nós temos toda a Bíblia, toda a Escritura. Então é só por meio da palavra. Como as pessoas creem? Irmãos, ninguém crê por milagres. A regeneração é um milagre, mas ninguém crê por ver um milagre. Se as pessoas pudessem crer por milagres, todo mundo na época de Jesus tinha crido. Quantos creram? Pouquíssimos. Jesus fez vários milagres. Jesus ressuscitou literalmente mortos. Se ver um milagre pudesse gerar vida, todo mundo tinha crido. Foi o que aconteceu? Não. Sinais, curas, milagres não convertem ninguém. Milagres genuínos produzidos por Deus apontam para Cristo, para mostrar que Ele é o Cristo. Mas pessoas não creem por milagres, não creem por profecias. Se você disser que alguma coisa vai acontecer, as pessoas não vão crer no Evangelho por causa disso. Eu rogo por esses e por aqueles que vierem a crer por meio da sua palavra. E Paulo aqui, inspirado pelo Espírito, que inspirou João a escrever isso aqui, diz como isso se dá muito praticamente. Romanos capítulo 10, versos 14 e 15 e o verso 17 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como as pessoas invocarão aqueles em quem elas não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como é que uma pessoa vai crer em algo que ela não ouviu, lembra? Não é o seu testemunho. Porque o meu e o seu testemunho são falhos, a palavra de Deus não. Como eles vão crer se não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que hoje a ideia do evangelho social, por exemplo, vamos fazer bastante obra social, vamos ajudar os pobres, mas e o evangelho? Não, a gente tem que fazer, não, tem que pregar o evangelho. Nós vamos fazer, a igreja tem um papel de cuidar, mas a proclamação do evangelho é a mensagem central. Você pode tirar uma pessoa da pobreza, da educação para ela, e ela não ouvir o evangelho, ela vai para o inferno com tudo isso. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. E assim, é o que Jesus disse, como eles vão crer? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, do Evangelho. As pessoas só podem crer se elas ouvirem do Evangelho. Inclusive, irmão, você pode contar, por exemplo, o relato do Mar Vermelho. A travessia do mar, você pode contar aquela história. Se você não levar para o Evangelho, ela vai falar, nossa, Deus fez um milagre, mas ela precisa ouvir do Evangelho. Por isso que é centrado no Evangelho. Tudo na Bíblia tem que apontar e tem que nos dirigir ao Evangelho. Nós tratamos aqui com o ministério infantil. Qualquer história que vocês forem contar para as crianças, a partir do texto bíblico, levem para o Evangelho. Não importa a hora, seja no começo, no meio, no fim, levem para o Evangelho, porque é o Evangelho. É só o Evangelho.
É por isso que pela graça nós não negociamos pela graça, porque se depender de nós a gente negocia a palavra. Mas o que é o evangelho? Estou falando evangelho, evangelho, evangelho. O evangelho é uma boa notícia para nós que somos pecadores. Todos nós nascemos em pecado. Deus criou esse mundo perfeito, sem pecado. Deu uma ordem para o primeiro casal. Esse primeiro casal que tinha tudo, contato com Deus, relacionamento com Deus, decidiu desobedecê-lo. Naquele momento, o pecado entra na raça humana. Todos nós, a partir dos nossos pais, Adão e Eva, todos nós nascemos em pecado. Não queremos mais Deus. Ninguém quer Deus, não busca Deus. E tenta fazer alguma coisa para agradar a Deus? Não tenta fazer. Religiosidade não agrada a Deus, não é busca por Deus. Nada que nós façamos pode mudar isso, mas Deus, a Bíblia diz que Deus amou pecadores, como eu e como você. Você crê? Isso que é importante. Né? Que deu o seu Filho, deu, por isso que é de graça. Graça. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé também é graça. Deus dá a fé para crer. Deus dá arrependimento para aqueles que se arrependem. Arrependimento do quê? De quem você é, dos seus pecados. Você creu. Essa é a boa notícia. O que Cristo veio fazer na cruz há 2000 anos. Você creu no Evangelho? Essa é a grande pergunta. O Evangelho é isso, é uma boa notícia. É isso que eu e vocês precisamos ouvir. Eu vou saltar aqui os versos 21 a 23, que são os textos que tratam do tema da mensagem, e vou versos 24 a 26, depois nós vamos voltar para os versos 21 a 23, tá? Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Lembra? Você só crê no Evangelho, porque o Pai deu para o Filho. Foi sua escolha, não foi sua decisão, não foi você decidiu. Eu decidi crer em Jesus, eu aceitei Jesus. Ninguém aceita Jesus. Quando o Pai dá a alguém, não tem como não aceitar. Então, se você crê, louve a Deus. Isso é para mostrar para mim e para você que se nós cremos foi só pela graça, não houve mérito nenhum. O crer não é mérito, o crer é graça. Todos nós estamos no mesmo nível, ímpios e salvos. A diferença não está em nós, está no Deus da graça. Comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, lembra? Pai, tu me deste, mas o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aqui, mais um texto que me alegra é mostrar que esses homens, com todas as suas falhas, eram convertidos. Sim ou não, de acordo com o que Jesus... Nós já vimos vários versículos, Jesus falando deles como aqueles que crêem. Mas aqui o texto está falando ou não? Só isso aqui dá para mostrar que esses homens já eram crentes, cristãos. Ele está dizendo, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu te conheci, e esses também. O mundo não conhece, mas quem crê, conhece. Então eles conhecem. A ideia de que eles foram convertidos só depois não tem base. Outra verdade, Jesus quer estar com eles, com esses aqui. A minha vontade é que estejam também comigo. O irmão já parou para pensar nisso? Jesus, a vontade dele é estar com esses homens que ele ama. Com esses homens. Com esses homens. Se tem uma coisa que eu e vocês, porque quando nós fazemos isso, nós não estamos considerando que nós somos assim. Se tem uma coisa que nós não fazemos é andar com pessoas falhas, limitadas, cheias de erros como eu queria andar com esses caras. Eu sou esses caras. Mas eu não escolho assim, mas Jesus quer andar com eles. É claro que ele está falando do contexto da glória, é isso que ele está falando.
mas Ele tem prazer nesses homens. Ele se alegra, Ele os ama. Isso é demais, porque essas pessoas, elas não são amáveis do ponto de vista. Nosso amor é condicional. Esses homens aqui fizeram de tudo para Jesus não os amá-los. Não os amá-los. E aí, o que acontece? Ele ama ainda assim. Minha vontade é que estejam também comigo o que tu me deste. Lembra, eles, eu e vocês, falíveis como somos, mas que se cremos no Evangelho, Ele quer que nós estejamos com Ele. Ele está indo para a cruz, Ele vai morrer, ressuscitar e voltar para a glória. Mas mesmo sendo eles quem eles são, esses 11, Ele os quer. Todos vão abandoná-lo, mas Ele os ama. Ele vai atrás. Vocês vão me abandonar, Ele diz, lembra? Mas depois eu vou atrás de vocês. Isso é amor. Quem ama assim? Ninguém ama assim. Ninguém ama assim. Nem nós, nos nossos casamentos, nós amamos assim. Nosso amor é condicional. Está condicionado àquilo que me agrada. Mas Deus não ama os seus dessa forma. E aí eu lembrei do apóstolo Paulo, porque ele está dizendo aqui que ele está falando da glória, é claro. Ele diz, eu quero que eles vejam a minha glória. Aqueles homens viram Jesus ressurreto depois. Mas Jesus está falando de um outro contexto. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, a descrição ali do amor não é um sentimento, é de uma pessoa, Deus. Deus é amor, aquele amor ali é Deus. A descrição é a personificação de Deus. E que é claro que quanto mais nós andarmos com Ele, mais Ele não pode nos capacitar a amar dessa forma, nunca como Ele ama. E aí então, Paulo diz assim, versículo 12, 1 Coríntios 13, ele diz, agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. O amor personificado, Jesus, nós vamos vê-lo face a face. É isso que Jesus, eu quero que eles estejam comigo. Aqueles homens tiveram o privilégio de ver Jesus ressurreto, mas Ele voltou para o céu, eles morreram. Um dia aqueles homens vão ver Jesus face a face na glória. E todos nós que cremos vamos vê-lo também. O Jesus sofredor, humilhado da cruz, o desprezado e mais rejeitado entre os homens, de Isaías 53, será visto no universo de forma diferente. Nós vamos vê-lo. Todos aqueles que o rejeitam vão se dobrar diante dele. Mas nós não, porque nós, pela graça dele, já nos dobramos diante dele. É um privilégio me ajoelhar diante do meu Senhor. Para o mundo não, mas eles vão se ajoelhar. Todos eles. Verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu. Sejam eles religiosos hipócritas, sejam eles pagãos promíscuos. O mundo não conhece a Deus. Irmãos, Romanos capítulo 1, quando Paulo diz que a ira de Deus se manifesta contra todos aqueles que detêm a verdade pela injustiça, e ele vai dar uma descrição ali, que tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, mas seus pensamentos se tornaram inúteis ou fúteis. Eles desprezaram o conhecimento de Deus, e aí eles trocam a glória de Deus para adorar a natureza, adorar espíritos, adorar o homem. Aquilo ali não é uma busca religiosa. As pessoas que vão para outras, que são em outras religiões, elas não estão buscando a Deus, entenda isso. Elas estão rejeitando o único Deus. Uma pessoa que se dobra diante de uma imagem, entenda isso de acordo com a palavra de Deus, ela não está buscando a Deus. Ela está rejeitando a Deus. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Porque no capítulo 3 vai dizer, não há ninguém que busque a Deus. Ou ele está se contradizendo, ou nós temos que entender que aquelas pessoas que trocaram a glória de Deus, que é exatamente isso, elas não estão ignorantes buscando a Deus
nas religiões animistas que adoram as coisas. Não, ninguém busca Deus. Elas disseram, eu não quero Deus, porque elas são indesculpáveis, Paulo diz. E trocam a glória de Deus por coisas, por seres, por coisas criadas. O mundo não conhece, sejam religiosos, sejam aqueles, os pagãos, aqueles que não têm nada a ver com nenhum tipo de religião. Nenhum deles conhece a Deus. Tanto o mais religioso, quanto o mais promíscuo, o ateu, que se diz ateu. Mas o Filho, isso não é maravilhoso, irmãos? Olha o que ele diz. O mundo, Pai justo, o mundo não te conhece. Eu conheço. E aí ele diz, e também estes. É claro que nós vamos passar a eternidade conhecendo o Pai. Nós não conhecemos plenamente, nunca o conheceremos, mas hoje, por causa do Evangelho, nós podemos conhecê-lo. E como que nós conhecemos? Primeiro, que ele está dizendo aqui, eu te conheci e estes compreenderam que tu me enviaste. Então, a partir do momento que nós cremos no Evangelho, nós passamos a ter a possibilidade de conhecer mais a Deus. Mas o mundo não. O mundo não. Isso é uma das coisas que o mundo detesta, a radicalidade do Evangelho. O mundo odeia a radicalidade de Cristo. Jesus estava falando que eles, como Ele, nós como Ele, podemos conhecê-lo. Mas aí ele fala também da igreja, e aí que é os versos 21 a 23, e que dá o tema da nossa mensagem, e que Jesus, lembra, ele está orando, está clamando. E é aqui que é triste nós vermos a realidade da igreja hoje. Versos 21 a 23 de João 17. Jesus está orando, lembra? Eu rogo, ele diz, por estes aqui, por todos aqueles que vão crer, a fim de que todos sejam um. E que nível que Jesus pede a unidade da igreja? E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós, Pai, Filho e Espírito, somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Como nós podemos entender, e como é difícil ler esse texto aqui. Jesus está falando que para que nós sejamos um, todos os cristãos. Mas nós somos, não somos? Sim, nós somos um. Mas não como ele pede aqui. Imagina a unidade, porque Jesus está falando assim, que eles sejam um como eu e o Pai. Imagina a unidade, quer dizer, imagina, a gente não consegue entender, mas a gente sabe disso, sem sombra de dúvida, da unidade perfeita entre Deus, Pai, Filho e Espírito. Unidade perfeita, santa, em amor, plena. Jesus está falando que a igreja, que a minha igreja seja una, como eu e tu és, Pai, como nós somos. Como entender e viver essa unidade? Primeiro, é fato que, e o Gabriel trouxe o texto, é fato que só há uma igreja. A igreja não é uma organização, não é um lugar. A igreja, o termo igreja é usado para definir todos aqueles que creram em Cristo no Evangelho. Todos aqueles, desde os 11, ou melhor, desde antes dele, toda a igreja do Antigo Testamento, todos aqueles que creram no Messias que viria, todos aqueles que creem no Messias que veio, todos nós compomos uma igreja, um único povo. Então isso é verdade. Espiritualmente há uma única igreja. E aí vamos ler novamente o texto, Efésios capítulo 4, dos versos 4 a 6. Paulo está dizendo que existe uma única igreja. Então, nesse sentido, há uma
unidade espiritual. Ele diz: há somente um corpo. Paulo usa essa expressão do corpo em 1 Coríntios para falar da igreja. O corpo aqui, com muitos membros, é a igreja de Cristo. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor dessa igreja, desse corpo. Há uma só fé. Há um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há uma única igreja, isso é fato. Não existe a igreja batista, comunidade, metodista, presbiteriana. Não, existe uma única igreja. Nós que causamos isso, e daí a gente começa já a ver que nós causamos uma divisão que não era propósito de Deus. Jesus não orou para essa questão denominacional como nós as criamos. Todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo é parte de uma única igreja, independentemente de onde congregue. Isso é maravilhoso. E é gostoso quando a gente sai e vai para algum outro lugar e você encontra outros irmãos, você nunca viu, mas há uma ligação de uma igreja, de um corpo. Nós vimos lá o vídeo, nós compartilhamos alguns vídeos dos irmãos chegando aqui do Afeganistão, você vê que alegria daqueles irmãos recebendo. Nunca se viram, nem sabem quem são aquelas pessoas, mas eles sabem quem une: o Senhor, a igreja. Essa igreja só tem um Senhor. Essa igreja não tem uma senhora, é um Senhor. Estou falando de uma única igreja, da verdadeira igreja. Essa igreja, ela existe. Essa igreja é uma única. Essa igreja é a resposta da oração do Senhor. É uma igreja composta de pessoas de todos os povos, línguas e nações, Apocalipse capítulo 7 vai dizer. E nesse sentido nós somos um, com todas as nossas falhas, com todas as nossas diferentes interpretações em alguns aspectos que são divisores, infelizmente, é verdade. O segundo ponto, então, é que, sabendo disso, o mundo deve ver a unidade da igreja. Nós devemos andar em unidade para que o mundo veja. Olha o que ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando o mundo olhar para a igreja, ele vai ver essas pessoas creem em Jesus. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Deus estabeleceu a igreja como luz desse mundo. Mesmo sendo tão falhos como somos, Ele estabeleceu isso. O irmão John Gill, comentando, ele diz assim: a parte perversa e réproba do mundo verão a concordância dos santos na doutrina, adoração, afeição nos últimos dias. E quando todos os eleitos forem reunidos, e não apenas sua união uns com os outros, mas com as pessoas divinas, aparecerá claramente, eles então acreditarão e serão obrigados a admitir que Jesus é o verdadeiro Messias. O irmão John Gill está jogando lá na frente. Mas há uma realidade a qual o mundo vê a igreja, vê os que creem. E é por isso então que há uma responsabilidade que Jesus diz que nós devemos ser aperfeiçoados na unidade, devemos preservar a unidade, porque ela já existe, que é o que Paulo diz aos Efésios. Qual que é a razão dessa unidade? É que nós sejamos aperfeiçoados, santificados por meio da unidade da igreja. Jesus fala isso, Paulo fala isso aos crentes efésios, vai falar também isso repreendendo os crentes de Corinto. Nós lemos há pouco que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Vamos voltar para os versículos 1 a 3 de Efésios 4. Efésios 4, de 1 a 3. Paulo disse isso, agora vamos voltar um pouquinho para ver o que ele está dizendo, e veja se não é exatamente a mesma coisa que o Senhor está orando ao Pai, pela unidade da igreja. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, lembra?
Jesus está rogando ao Pai pela unidade da igreja. Paulo também. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando diligentemente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós devemos sim buscar a unidade. A igreja deve buscar manter a unidade que já existe espiritualmente. Isso é fato. E às vezes nós conversamos, e essa é uma das questões, nós às vezes conversamos com alguns irmãos que às vezes são radicais demais e eles ficam muito distantes da comunhão com outros. Aí por outro lado tem aqueles que vão e abraçam tudo como se fosse igreja. A linha é tênue, é difícil, mas nós temos que entender que o Senhor, em sua palavra, está dizendo que nós devemos procurar diligentemente preservar a unidade que já existe espiritual. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 1, versos 10 a 13, Paulo é duro aqui em falar daqueles que estavam causando divisão, onde deveria haver unidade. 1 Coríntios 1, 10 a 13, ele diz assim: rogo-vos, de novo, Jesus roga ao Pai, Paulo está pedindo para os irmãos em Éfeso, está pedindo para os irmãos, e para nós também, é óbvio, para toda a igreja. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que orou, aquele que orou pela unidade, pela nossa unidade, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, como Deus Pai e Filho são. Na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Aqui ele está falando de algo muito prático de uma unidade. E aí ele vai dizer, mas eu estou sabendo aí que não está assim. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe, de que há contendas entre vós, divisões, brigas. Eu refiro-me, irmãos, ao fato de cada um de vocês, alguns aí de vocês, eu sou do Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Não, eu não, eu sou desse. E aí Paulo, mas Cristo está dividido? Ele não orou para que houvesse unidade? O que vocês estão fazendo? E ele vai dizer, foi Paulo crucificado por alguém aí? Eu? O que eu sou? E ele vai, quem é Apolo? Quem é Paulo? Se não vaso de barro. Não, irmãos, não há dúvida nenhuma de que a unidade da igreja é algo muito caro para o Senhor. E que nós devemos buscar, pela graça de Deus, preservar essa unidade. Ela já existe espiritualmente entre todos aqueles que creram. Deus abomina a divisão. Se há algo que Ele detesta, é a divisão entre irmãos, aquele que semeia contenda entre irmãos. Por isso nós devemos fazer de tudo para que nós, não somente espiritualmente, mas que nós preservemos a unidade. Tudo. Mas há um porém. Não a unidade fora da verdade. É por isso que existe divisão. E algumas são necessárias, no sentido de que alguns nem igreja mais são, ainda que citam o nome de Jesus. O Senhor Jesus não está falando de ecumenismo. Ele não está falando de um grupo que se ama a despeito da verdade, porque não existe amor fora da verdade. Irmãos, eu estava vendo a todo momento, há uma palavra que é inegociável, e que eu fui ver, essa palavra, a verdade, acontece 73 vezes no Evangelho de João. É o lugar onde mais a palavra verdade aparece em toda a Bíblia.
A verdade é inegociável, não existe ecumenismo. A ideia de que, não, você, junto que você acredita aqui, que eu acredito aqui, e vamos em nome do amor, em nome do... Não, isso não existe. Não existe comunhão entre luz e trevas. Aqueles que não se fundamentam na graça, somente a graça, ainda que usem o nome de Jesus, não são igreja. E aí não tem que ter unidade mesmo. Hoje muitos celebram o crescimento evangélico no Brasil. Que evangelho está crescendo? Você está dizendo que isso é exclusivista? Não estou dizendo isso de jeito nenhum. Há homens de Deus, há igrejas bíblicas, pela graça de Deus, centradas. Mas isso que está aí de volume, de grandeza, isso não tem nada a ver com o evangelho. Não há unidade nisso aí. Não pode haver unidade, porque a unidade com esse monte de erros que há, a despeito da verdade, não é a unidade pela qual o Senhor orou. As seitas legalistas, neopentecostais, que são chamadas de igrejas evangélicas, não são igreja, nem evangélica. Não dá para desvencilhar um termo do outro. Falsos pastores, eu tratei um pouco disso hoje pela manhã, libertinos, e alguns que vão, não, esse negócio de radicalidade aí, não, de defender muito essa questão de doutrinas da graça, nós temos que, não, peraí, isso não é assim. Quando Paulo fala de Apolo, Pedro e Cefas e Cristo, é uma pergunta muito lógica. Ele está falando de diferença doutrinária? Paulo pregava uma coisa, Cefas pregava outra, Apolo pregava outra? É isso que ele está falando? É claro que não. Todos eles pregavam exatamente a mesma coisa. Tanto que Paulo diz, falem a mesma coisa. Só que o que está acontecendo? O povo lá estava adorando aqueles homens. Eu gosto mais da pregação do reverendo Flávio Canavés, ou do irmão Danilo. Eu gosto mais da abertura do presbítero Augusto, por causa do nome dele, Augusto. Parece com Augustus. Então há uma preferência pessoal, não está falando de questões doutrinárias. Não é isso que ele está falando. Então, não, essa questão de defender as doutrinas da graça, isso é picuinha, não é não. Existe uma proposta humanista e toda a glória para Deus. E nós não negociamos toda a glória para Deus. Não negociamos. É inegociável, é a verdade. Mas é a unidade. A unidade, desde que seja para a glória de Deus, só para a glória de Deus. A unidade que seja tudo para Ele, é Ele que faz tudo. Às vezes, mas essa questão de divisão entre sistemas teológicos, doutrinários, isso é divisão. Como conversava com o irmão em Cristo. Eu acho que essa questão de eleição, isso não tem nada a ver. Então, não tem nada a ver, não. Você não entende o que você está falando. Você não entende. Você não tem discernimento do que você está dizendo. E ele não tinha mesmo, ele nem foi estudar. Ele comprou um discurso. Porque quando você vai para a palavra, em humildade, dizendo, Senhor, fala comigo pela sua palavra, ele vai mostrar a soberania dele. Não tem como ser diferente. Não tem como. Porque sabe o que vai acontecer? Quanto mais você vai para a palavra de Deus, mais Deus vai mostrar quem Ele é, e mais Deus vai mostrar quem você é. E quanto mais Ele mostra quem Ele é, você vê que é Ele que faz tudo, que não há nada em nós. E quando você olha para você, você vê que não tem condição nenhuma de fazer nada porque agrade a Ele. E quando você mais vê isso, você começa a entender que se há alguma coisa em você e em mim hoje, foi Ele que fez. Tudo, do início ao fim. Não é uma questão teológica, de picuinha, de divergência. Não, isso é central. Não se trata de defender o homem, o fulano de tal, ou outro fulano de tal. Não, é de palavra de Deus, da verdade inegociável. Eu já pensei assim. Eu já achei, não, essa discussão entre soberania de Deus e a participação do homem, isso é coisa banal. Não é banal. Isso é central. Olhe para a igreja hoje. A igreja de hoje é centrada no homem. Quem
diz, tá vendo? Essa divisão aí, olha lá, tinha acontecido em Corinto, não está falando nada de questão doutrinária ali, nada. Está falando de valorização de pessoas. Mas isso aí eu nem discuto, isso eu nem preciso. Não, eu não preciso, eu já sei. Você não sabe. Não sabe. Vá diante da palavra, se humilhe, Senhor, ainda que eu não entenda os seus meios, como o Senhor faz, eu vou diante da sua palavra, porque ela é sua palavra, o Senhor falando, ela é a verdade, não o que eu acho, não os meus conceitos, não o que eu acho justo a partir da minha justiça. Que justiça nós temos? Nós não sabemos o que é justiça. Jesus nunca propôs unidade a despeito da verdade. Nem ele, nem os apóstolos jamais compactuaram com os evangélicos da sua época. Jesus nunca sentou para negociar um pouquinho com os fariseus. Nunca sentou com os saduceus, com os samaritanos. João não fez assim, vamos chamar os gnósticos, vamos fazer um grupinho aqui, vale a pena. Não. Não tem a verdade, não é igreja, não tem que ter unidade. Se prega a Bíblia mais a tradição, como alguns evangelhos querem fazer com o catolicismo romano. Catolicismo romano não é igreja. Catolicismo romano nega os fundamentos, nega só a graça, nega só Jesus, nega só a Deus da glória. Mas há hoje evangélicos, há um movimento evangélicos e católicos juntos. Nós não temos nada a ver com o catolicismo. Por quê? Porque não pregam a verdade. Mas não, hoje, em nome da unidade, não há unidade fora da verdade. Jesus nunca negociou e nós não vamos negociar pela graça. Por que eu falo pela graça, irmãos? Sempre pela graça. Porque se depender de nós, nós negociamos. Se depender de mim, eu vou negociar. Mas pela graça isso não acontece. Pela graça, só pela graça. O que não acontece? O que acontece de bom em mim, em você, se cremos? É tudo só pela graça. Nós não temos, nem queremos, unidade com grande parte do evangelicalismo brasileiro. Muitos desses evangélicos precisam nascer de novo. A maioria, infelizmente. Infelizmente. Não há unidade fora da verdade do evangelho. Mas eles se dizem evangélicos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Eu usei aqui a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Mas essas pessoas, elas falam de Jesus, elas falam do Espírito e elas falam do Evangelho. 3 palavras. Todo mundo hoje, a igreja evangélica, fala de Jesus, cita Jesus, Evangelho e Espírito. Sim ou não? Sim. Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Por que vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos? E aceitam um Espírito e um Evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Por que vocês fazem isso? O Jesus que essas pessoas pregam, o Evangelho que elas pregam, o Espírito que elas pregam, não é o que a gente anuncia. Mas eles falam de Jesus, de Evangelho e do Espírito. Falou de Jesus, falou do Evangelho, falou do Espírito, somos irmãos, a unidade. É claro que não. É claro que não. Aí ele estabelece uma regra. Um pouquinho à frente aí, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Veja se Paulo era radical, como Jesus é. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Lembra que ele falou para aqueles irmãos, vocês estão cheios de divisão aí, que você gosta mais de um do que o outro. Isso é divisão. Mas nós não podemos nada contra a verdade. O próprio apóstolo Paulo disse, se eu trouxer um outro evangelho diferente, joga fora. O apóstolo Paulo diz. Irmãos, o que nós podemos aplicar? Especialmente na
igreja local, que é onde nós podemos, pela graça, caminhar em unidade. Nós não podemos produzir algo que só o Espírito de Deus pode fora. Mas aqui nós podemos, pela graça de Deus, também na dependência do Espírito. Nós devemos preservar a unidade, nos exortar à luz da palavra, não negociar a verdade, caminhar juntos, nos amar. Nos amar significa ensinar uns aos outros, porque todos nós precisamos ser tratados. Para que haja unidade, de que forma? Lembra? Nós tratamos disso, o Alexandre tratei um pouco sobre em humildade, em mansidão, e exortar e corrigir um irmão. Todos nós, irmãos, não é discussão, todos nós, a partir de nós mesmos, nós, o presbitério, precisamos disso. Precisamos que nós nos ajudemos pela graça, na verdade. Nós devemos estar centrados na verdade para a unidade. Mas nós não vamos buscar unidade a qualquer preço, de jeito nenhum. Pela graça de Deus, não. Eu queria terminar com o Lutero. Não negociou. Ele queria que a igreja voltasse para a verdade. Ela voltou? Não. Queriam matá-lo por causa da verdade. Aliás, isso é bem comum. Pela graça de Deus, Deus não permitiu que Lutero morresse. Mas ele queria. Ele tinha um sonho de ver aquele povo que se dizia igreja da verdade. Eles não queriam a verdade. E olha o que ele diz, comentando sobre 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, eu termino com a citação dele, então nós vamos celebrar a ceia. Ele diz: não, meu caro amigo, não me venha com conselhos sobre paz e unidade que resultem em perda da palavra de Deus. Pois com isso, perder-se-ia também a vida eterna. Aqui não se pode amolecer e rejeitar as coisas a bem de você ou de qualquer outra pessoa. Pelo contrário, todos, amigos ou inimigos, devem dar lugar à palavra. Pois a palavra não nos foi dada para promover paz e unidade exterior ou terrena, mas para conduzir a vida eterna. A unidade ou comunhão cristã deve ser fruto da palavra ou da doutrina. Por isso, não me venha com essa história de amor ou amizade quando se pretende passar por cima da palavra e da fé, pois está escrito que a palavra e não o amor nos traz a vida eterna, a graça de Deus e todos os tesouros do céu. Esse era Lutero. Um homem perfeito? Claro que não. Mas que amava a verdade. A verdade não. Ela não se negocia. Se nós negociarmos a verdade, em nome da unidade, não vai ter nenhum nem outro. Que o Senhor nos conceda a graça de, sim, preservarmos a unidade, centrados na verdade encarnada e na verdade que nos aponta para a verdade encarnada, a verdade escrita que nos santifica.